Até os meus 5 anos eu morava atrás da casa da minha avó, a gente dividia o mesmo lote. E eu brincava muito na rua, assim, uns anos atrás, as crianças brincavam bastante na rua, ainda até de noitinha. E eu tinha um amigo chamado Felipe, e a gente brincava todo dia naquela rua. E acho que essa é a lembrança mais marcante, assim, que eu tenho da minha infância. Você ainda foi das crianças que brincaram na rua. A gente brincava na rua, até a mãe chamar pra entrar dentro de casa, tava escuro já. E dava confusão isso? Às vezes a mãe não tinha que chamar mais vezes. Às vezes a mãe não gostava, a gente se escondia. Daí a mãe tinha que ir atrás, não era muito legal, mas no outro dia fazia tudo de novo. É coisa de criança, né? E você ouviu que a Heloísa, a Elô, a gente costuma chamar ela de Elô, posso chamar assim, né? Claro. Que ela é bastante jovem. Geralmente os nossos entrevistados, eles são pessoas aí de mais idade, e você deve estar se perguntando o porquê dela estar aqui com a gente hoje. A Heloísa, ela faz parte de um projeto, de um programa do Rotary Club. Ela vai fazer um intercâmbio fora do país e a gente vai falar um pouco com ela porque foi uma conquista e honra muito não só o município de Santa Helena, mas toda a nossa região, o estado do Paraná, enfim, porque não foi fácil conseguir passar no teste, aí, nas provas, nos testes que são feitos para conseguir chegar até aqui, né? Realmente não foi fácil. Na verdade, eu não tinha conhecimento nenhum do que era o Rotary, como funcionava o Rotary. Até que eu tive contato com um rotariano que me disse que o Rotary tinha esse programa de intercâmbio. E para eu conseguir essa vaga, eu precisava estudar muito sobre o Rotary, aprender qual a função dele no mundo, tudo isso. Então eu passei ali um mês estudando, me dedicando muito para conseguir passar na prova. Foram 98 candidatos e eu fiquei em 7º lugar. Legal. E então, agora que você já está sabendo, nós vamos falar agora da trajetória da Elô, para ela chegar até aqui aos 17 anos e sair de casa. Ela vai praticamente sair de casa. Ela vai ser, digamos, adotada, digamos assim, por uma outra família na Alemanha. Mas ela está saindo de casa muito jovem. Heloísa, a gente falou um pouco da tua infância e na escola, como que você foi? A gente vê que você é estudiosa, você se deu bem aí. Foi sorte ou você sempre foi bem na escola? Não, acho que nada na nossa vida acontece por sorte. Tudo é mérito da gente, porque eu sempre me dediquei muito na escola. Os meus pais sempre cobraram muito de mim, uma coisa que sempre, assim, desde pequena eles cobraram foi educação, porque sem estudo a gente não vai pra lugar nenhum. Então a escola pra mim sempre foi prioridade, sempre, sempre. E quando eu era pequena eu fazia cursos de inglês também, já pra ter um a mais, né, no nosso currículo, porque ajuda muito. Você falou agora que teus pais sempre cobraram bastante isso de você. No início do programa eu fiz mais ou menos aí o seu perfil e o pessoal aqui de Santa Helena te conhece, algumas pessoas da região também conhecem o teu pai, que é o Natan da Costa Duarte. Hoje ele é diretor de cultura do município de Santa Helena. A gente sabe que teu pai é bastante atuante, principalmente na área de cultura, educação. Isso influenciou você? Bastante. A estudar, a buscar por isso? Bastante. Quando eu ia crescendo eu ficava... Assim, eu me sentia um pouco na sombra do pai, sabe? No começo eu não gostava muito porque me chamavam de Natanzinha, a Duarte, essas coisas. Mas depois eu fui vendo que era uma coisa boa, sabe? Porque meu pai se esforçou muito pra chegar onde ele tá hoje, então eu tinha que ter ele como um exemplo, não como alguém que tava me ofuscando, porque não era a intenção dele. Eu tive ele como uma referência. Pra mim foi muito bom. Hoje, pra você ser filha de alguém que tem um certo reconhecimento na sociedade aí, hoje já não é problema mais, no começo foi então. No começo eu achava assim meio chato, mas é porque eu tava naquela fase de adolescente rebelde, sabe? Mas agora eu já vejo isso como um ponto positivo. Mas eu também não busco conseguir as coisas só porque meu pai tem influência, sabe? Eu também corro atrás das coisas pra mim, assim, não pra todo mundo ficar dizendo que eu só consigo por causa do meu pai. Isso eu também não gosto. Legal, interessante. Então, teus pais sempre te incentivaram a estudar, buscar se aprimorar para chegar a ser alguém na vida. E você na escola, então, notas boas sempre? Sempre. Acho que o dia que eu tirei uma nota meio ruim, assim, foi um choque pra mim. Eu fiquei decepcionada. Mas depois eu corri atrás e melhorei. Reverteu? Reverti. Você gosta de estudar? Gosto. Gosta de buscar conhecimento. Qual a matéria que você mais gosta? Biologia. Biologia. E não gosto muito de matemática. Tenho um pouco de dificuldade. Bem-vindo ao grupo. E você falou que gosta de biologia. Você pretende se formar nessa área? Pretende ser uma bióloga? Ou não? Não, eu ainda estou numa crise entre cursar Direito ou cursar Medicina Veterinária.
Eu consegui aprovação nos 2 cursos, na UniOeste e na UTF-PR. Mas ainda não me decidi. Espero que o intercâmbio me ajude, assim, voltar com a ideia mais formada. Interessante. Você falou que você nasceu aqui na cidade, morou, dividiu o lote com a sua avó, brincou na rua, coisa que a gente ouve pouco, né? Ultimamente, brincou na rua. E depois você se mudou para o interior. Hoje você e a tua família, vocês vivem no distrito de Subsede, né? Isso. Uhum. Como que é lá? Ah, é um lugar tranquilo. No começo, assim, eu não gostava muito porque era tranquilo demais, assim. A minha escola era aqui na cidade, meus amigos... O pessoal não brincava na rua lá? Não, até porque não tinha muita criança. O pessoal que mora lá é mais pessoal idoso, né? Então eu me sentia, assim, estranha, porque os meus amigos tinham ficado todos aqui, aquela questão... Mas agora eu já me acostumei, eu gosto de morar lá. Eu gosto mais de lá do que da cidade agora. Mas você tá todos os dias, você tá na cidade, né? Todos os dias, até porque eu faço ensino médio aqui na cidade, trabalho também, então eu saio de manhã e volto para casa só à noitinha. Você está cursando o ensino médio, você vai concluir ele na Alemanha? Vou concluir na Alemanha, porque as aulas lá começam dia 24 de agosto agora. Então eu vou ter a chance de cursar o 3º ano inteiro lá na Alemanha. Interessante. Heloísa, você... Deixa eu só cuidar aqui. 9 minutos mais a música. Paciência tem quantos minutos mais ou menos? 3. 3 minutos? Vamos fechar. Eu vou encerrar esse primeiro bloco aqui, a gente vai precisar do bloco. Vamos falar já mais pra frente aí. Heloísa, a gente vai dar um pulinho no intervalo. Daqui a pouco a gente volta para bater mais um papo. Vamos falar da tua adolescência agora, né? De outras experiências que você viveu. Você foi vereadora jovem aqui no município de Santa Helena também. É o que a gente falou. A gente vai falar da trajetória da Heloísa para chegar a conquistar esse intercâmbio na Alemanha. Daqui a pouquinho a gente volta, não sai daí. Nesse sábado eu converso com a Heloísa Duarte, a Elô. Ela está aqui conversando com a gente, contando um pouco da sua história e falando de como ela conseguiu conquistar esse intercâmbio na Alemanha. Daqui a pouco a gente vai falar mais detalhadamente sobre esse intercâmbio. Heloísa, a gente já está sabendo que você vai bem nos estudos, mas eu também tive a oportunidade de acompanhar um pouquinho. Você foi vereadora jovem aqui em Santa Helena. Como que você chegou a ser vereadora jovem? Porque a gente sabe que o projeto envolve uma eleição dentro das escolas municipais, são 11 escolas, se não me engano, ou 10 escolas estaduais que participam do projeto, que é uma parceria das escolas com a Câmara de Vereadores. Como que você conseguiu se eleger vereadora jovem? Eu me candidatei e a gente fez uma campanha, assim, eu tinha bastante amigos na escola, e como todo mundo sabia que eu era dedicada na escola, que eu realmente me preocupava, assim, com o ambiente escolar, sabe? E sempre fui muito envolvida em tudo que a escola fazia, eu me dei bem na campanha. Não esperava ficar em primeiro lugar, mas na minha segunda tentativa fiquei. Eu fui por 2 anos, eu fui suplente em um ano e no outro ano eu fui titular. E como que foi essa experiência de vereadora jovem para você? É uma experiência política. Política a gente faz todo dia, vivendo. A partir do momento que a gente levanta da cama, todos nós estamos fazendo política, né? Mas como que foi essa experiência na Câmara de Vereadores como legisladora? Essa questão de aprender o que é a política, né? Acho que foi o mais importante para mim, porque a gente que é jovem tem aquela ideia, assim, de que política é uma coisa chata, eu não gosto de política, isso é uma coisa que a gente ouve muito. Então a Câmara Jovem me ajudou a entender o que realmente era a política, e não a politicagem, né? Então a gente aprendeu como que funciona todo o processo dentro do legislativo, como que é feita uma lei, como que é feito um pedido da comunidade, como que ele chega no prefeito. Então isso foi muito importante para eu entender como que funcionava o processo. Porque às vezes a gente cobra de um vereador, que ele não construiu uma ponte no meu distrito. Mas não é a função do vereador construir ponte em distrito nenhum. Então isso foi uma coisa assim que a Câmara Jovem me auxiliou muito, entender como que funciona o processo político. E dessa experiência, você, pelo que eu vejo, você tem como positiva, uma experiência positiva. Você mudou a tua visão de política após você participar do projeto? Com certeza. Eu não gostava de política, até porque desde pequeno meu pai sempre foi muito envolvido com política, com questão eleitoral, tudo. E aquilo era uma coisa que, como eu não entendia direito, eu acabava ficando incomodada, assim, tinha como uma coisa chata. Mas depois da Câmara Jovem eu entendi que a política é uma coisa necessária. A gente não tem como viver sem, como você disse, a gente acorda fazendo política, cada escolha que a gente toma é como se fosse política.
E eu aprendi assim, ou você entra na política e começa a decidir as coisas, ou alguém vai decidir por você. E nem sempre vai ser aquilo que você entende como melhor. Então eu vejo hoje que a participação política, principalmente dos jovens, é uma coisa que a gente tem que colocar cada dia mais na ativa. Você falou sobre a participação dos jovens na política e de participar, senão as outras pessoas acabam fazendo por nós. É mais ou menos isso, de repente, que está acontecendo. A gente vê esses escândalos de corrupção a nível de Brasil, todo dia, um monte de coisa sendo jogado na imprensa para a gente. Você acha que falta mais a participação do povo, o povo ser mais dedicado, cuidar mais, fiscalizar mais também? Como que você vê toda essa questão, esse turbilhão de coisas que está acontecendo no país hoje? Com certeza. A gente costuma reclamar muito do governo, né? Ah, o governo rouba e tudo, mas a gente esquece que fomos nós que colocamos eles lá, né? Tem muitos eleitores que só vão lá no dia de eleger e aperta o botão e depois esquece da pessoa que votou e não cobra, não faz nada. E isso dá liberdade para que eles continuem com a corrupção que está hoje no Brasil. Então, acho que a participação, o povo precisa se politizar cada dia mais, precisa entender como que funciona a política e participar ativamente, porque senão o Brasil realmente não vai para frente, né? Você futuramente pensa em seguir, se envolver na política? Olha, eu já pensei sim em me envolver na política, até um dia comentei com meu pai, pedi pra ele, pai, como que a gente faz pra mudar essa situação? E ele falou pra mim que a primeira coisa que a gente tinha que fazer era se filiar a um partido político para que a gente pudesse entrar realmente na política e poder fazer alguma coisa. Então isso é uma coisa que ainda tá matutando na minha cabeça, mas quem sabe futuramente eu ingresse sim. Essa tua experiência na Alemanha, você acha que vai contar bastante para você preparar? Porque lá você vai ter experiência, vai pegar projetos e a Alemanha até você vai para o velho mundo. Então lá eles estão bem à frente da gente, a gente tem que admitir isso. Você acha que isso vai contribuir para você depois trazer isso para o teu país e contribuir para acontecer isso que você está falando que precisa acontecer no nosso país? Com certeza, uma coisa que eu espero assim muito do meu intercâmbio é poder ver coisas boas, coisas novas, diferentes e trazer depois para a minha vida aqui, né? A política da Alemanha hoje em dia é muito desenvolvida, né? Eles têm um sistema político assim bastante diferente do Brasil, mas que por enquanto tem funcionado. Então, quem sabe algumas ideias de lá, depois eu posso trazer para cá e a gente trabalhar em cima disso, né? Você está saindo, eu falei, você vai, de certa forma, você vai sim sair de casa aos 17 anos. Você nunca tinha saído de casa ou passado um tempo longe da tua família? Sempre esteve junto? Ah, não. Assim, desde pequena eu gostei bastante de passear, viajar, eu ia para os jogos, então ficar assim longe de casa era uma coisa que eu já era acostumada, assim. Os meus pais uma vez foram para Minas, dias, né? Alguns dias. Foram para Minas e eu fiquei 14 dias com a minha avó, assim. A gente sente saudade, mas chega uma hora que a gente tem que viver a nossa vida. Tem que seguir o caminho, né? Hoje, antes você falou sobre a questão da influência da tua família, dos teus pais, principalmente nos teus estudos. Na tua formação como cidadã, nas coisas que você quer, no teu dia a dia, como que é a convivência, como que é a tua família? A gente é uma família unida, muito amorosa desde sempre, sempre, sempre. Sempre conversamos sobre tudo, nunca teve tabu na nossa casa. Sempre o que precisa falar, a gente fala. Os meus pais sempre prezaram muito a nossa educação, a gente ser pessoas honestas, generosas, queridas, sabe? Tudo isso. Eu acho que eu tive muita sorte com a minha família, porque hoje em dia tem muitas famílias que estão desestruturadas, sabe? E isso afeta o desenvolvimento desde a criança até quando ela é um adulto, porque não tem aquela base familiar, não tem ninguém que tá ali junto com ela, sabe? Então eu sou muito grata pela família que eu tenho. Legal, interessante. Eu estou conversando com a Heloísa Emanuele Tischner Duarte. Ela está conversando, dividindo um pouco da sua experiência aqui com a gente, dos seus projetos, falando um pouco do que ela pensa sobre tudo aí, né? A gente já falou sobre família, sobre política, e também, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente falou ainda há pouco que teu pai é bastante envolvido com cultura, mas você também, de certa forma, tem esse envolvimento, né? Você e a tua irmã também, você gosta de eventos culturais, é bastante ligada à cultura também? Eu gosto bastante, assim, mas eu sou mais de ficar na plateia assistindo. Eu comecei a tocar violão, mas não desenvolveu muito. Mas a minha irmã tem futuro nessa área, Mas você gosta de Sim, cultura, eu gosto. de prestigiar. Principalmente de teatro. Você acha que é importante isso para o país?
o desenvolvimento, mais investimentos na área da cultura. Acho que é importante isso aí dentro desse projeto de mudança do país, de evolução do país. Você acha que investimentos corretos, é claro, na área da cultura vai contribuir? Olha, eu acho que todo investimento, por exemplo, na educação, saúde, também na cultura, é válido desde que a gente saiba aproveitar, né? A gente vê aí agora esses escândalos com a Lei Rouanet, que era usada com os artistas, né? Então, acho assim, o brasileiro tem um problema que ele se aproveita muito das coisas, sabe? Tem a oportunidade e acaba usando para uma coisa negativa. Então, acho que se o dinheiro que a gente tem para aplicar na cultura for bem aplicado, a cultura com certeza é um meio de desenvolver o país e levar ele para frente. É uma formadora de caráter também, né? A gente vai falar daqui a pouquinho, chegando assim o momento do programa que a gente vai falar especificamente sobre o intercâmbio. Você passou nas provas, ali no teste. A Alemanha era o país que, a princípio, que você havia escolhido para fazer o intercâmbio? Não. De começo eu queria a Nova Zelândia. Por quê? Ai, porque eu pensava logo nas praias, porque é um lugar quente, lindo. No começo, assim, quando me veio a ideia, o intercâmbio, eu vim, primeiro pensamento era viajar, sabe? Conhecer tudo. Mas depois, quando eu fui tendo mais conhecimento do Rotary, como era o intercâmbio pro Rotary, isso mudou muito na minha cabeça, sabe? Eu percebi que não é um ano para eu tirar férias, é um ano para eu formar o meu caráter, ter experiências boas que vão me ajudar ao longo da minha vida. Então, a Alemanha não era a minha primeira opção. Mas aí, quando não abriu vaga para Nova Zelândia, meu pai me ajudou a escolher a Alemanha, até porque os meus avós são de lá, então, para mim, teve, assim, uma questão familiar também envolvida, né? Interessante. Gente, a gente está conversando aqui com a Heloísa Duarte, a Elo. A gente vai dar uma breve paradinha novamente, aí a gente volta para o terceiro e último bloco do Destaque Costa Oeste desta semana, e aí a gente vai falar do momento atual, dessa preparação para viajar, faltando poucos dias para ela viajar para a Alemanha, e a gente vai falar um pouco dessa expectativa e como vai ser lá, como que funciona esse projeto. Daqui a pouquinho a gente está de volta, não sai daí. Estamos de volta com o Destaque Costa Oeste deste sábado. Vai ter que cortar aí. Estamos de volta com o Destaque Costa Oeste deste sábado. Hoje é dia 30 de julho de 2016 e nós recebemos aqui em nossos estúdios na Costa Oeste FM, aqui em Santa Helena, Costa Oeste Terra das Águas, no centro da Costa Oeste do Paraná, a Heloísa Tischner Duarte. Esqueci do Emanuele agora, hein? A Elo está aqui conversando com a gente, falando um pouco da sua história, da sua trajetória, e agora a gente vai falar sobre o intercâmbio, que é o principal motivo que nos levou a convidar ela a vir aqui conversar com a gente no Destaque Costa Oeste. Luísa, vamos lá, agora vamos falar bem, vamos explicar como que você chegou a conquistar aí essa vaga para participar desse intercâmbio. Primeiro, quantas pessoas no Brasil que vão participar esse ano do intercâmbio? 3.000. 3.000 pessoas. No Paraná? No Paraná nós somos em 52 aproximadamente. 52 eram 98? 98 no dia da prova. Uhum. E você ficou em sétimo. Antes você já disse que quando ficou sabendo e decidiu participar, você estudou bastante, né? Sim. Como que foi quando você ficou sabendo? Primeiro, a prova, como que foi? Foi difícil? Foi porque assim, como eu disse, eu não tinha conhecimento nenhum do Rotary, o que era o Rotary. Então eu tive que estudar muito, muito mesmo. E era sobre o Rotary Isso, a prova cobrou questões de Rotary, a Fundação Rotária, que funciona como, posso dizer, é o banco do Rotary, digamos assim. Questões de português, inglês, conhecimentos gerais e também tinha uma redação. O tema que eu escolhi para a redação eram os refugiados que estavam entrando na Europa e qual que era o papel do Rotary para ajudar esses refugiados. Os temas, eles eram ofertados a alguns ou era a escolha livre do... A gente tinha 2 temas. Eram a linguagem da internet, que é o uso dos emojis, tudo isso, e a questão da migração para a Europa, né? Aí, como tava bem alta, assim, todo dia tinha notícia na TV, e tinha acabado de acontecer o caso daquele menininho Aylan que foi encontrado na praia, era uma coisa que tava bem recente, aí eu preferi escrever sobre isso, que era uma coisa mais a nível de mundo, assim. E como que você foi na prova? Fui bem.
Na prova sobre o Rotary, eu não fui tão bem quanto eu esperava. Só que eu aceitei assim, porque como eu não tinha conhecimento nenhum do Rotary, e no dia da prova tinha muita gente que era filho de rotariano, tudo, então eu fiquei satisfeita com a minha nota. Na redação eu fui bem, eu tirei 4 de 5, porque eu esqueci o título da redação. E na entrevista em inglês eu tirei 1 de 1. Então, assim, foi o que me ajudou a ficar no topo da lista, né? Você falou do inglês. Quando você fez a prova aí, essa prova, você disse que fez inglês desde pequena? Desde pequena. Então você já fala inglês fluente? Fluente. E nessa tua preparação agora, primeiro, quando você ficou sabendo que passou, como que foi? Quando você ficou sabendo, como que foi esse momento? Acho que todos os meus vizinhos escutaram eu gritando. Porque eu não esperava ir tão bem justamente pela questão da prova do Rotary ter sido difícil, de eu ter esquecido o título da redação. E foi assim um mês, acho que foi o mês mais angustiante da minha vida, foi esperar o resultado da prova. Eu tava em casa, ele tava no colchão assistindo o filme com a minha irmã e meu namorado. De repente a minha mãe liga pra falar: Elô, você passou, tô aqui com a tua oficial e tudo. Nossa, eu gritei, fiquei desesperada. Foi muito legal, muito legal. Interessante. E a preparação? Depois disso passa toda a euforia, aí vem... né, começa a burocracia. E daí, como que foi? Como que tá essa questão burocrática? Como que tem sido? Primeiro eu tive que fazer o passaporte, aí eu fui me preocupar com o visto, mas aí pra Alemanha quem é brasileiro não precisa visto pros primeiros 3 meses, então foi assim uma preocupação a menos. Mas eu tive que preencher um documento que eles chamam de application, que é um documento que tem mais de 30 páginas, que vai histórico escolar, histórico médico, fala sobre a tua família, você tem que escrever uma carta pros teus pais de lá. Então foi assim, eu tive um mês pra preencher, foi bem corrido, porque eu precisava assinaturas todo mundo e eram 4 cópias originais e tudo, então assim foi bem difícil. Mas depois que eu enviei, eu fiquei mais tranquila. E a preparação, como que tem sido? O que que você tem feito para chegar no dia, você fala, não, tô bem, tô preparada para ir pro intercâmbio? Na verdade, não tem muita preparação, assim, é mais uma preparação mental, sabe? Eu ficar pensando, vou para outro país, vou para ter que ter outra família. Mesmo. É o psicológico. Porque a questão do alemão, aqui na nossa cidade não tinha aulas de alemão. Então, eu tive uma ajuda, assim, mais na internet. E a minha família de lá que me ajuda. Mas quando eu chegar lá, assim, acho que eu vou aprender no susto. Assim como o pessoal que veio pro Brasil aprendeu no susto também. Ou você aprende ou você volta para casa, né? O inglês vai te ajudar bastante nisso, né? Bastante, porque a minha família de lá fala inglês fluente também. A gente se conversa pelo WhatsApp, tudo em inglês. Então, tem facilitado muito, assim. Você que está buscando saber um pouco sobre o alemão, ele se assemelha um pouco ao inglês, né? Bastante. Bastante, Uhum. né? É porque é uma língua derivada, na verdade, né? Muitas palavras, por exemplo, leite, que em inglês é milk, em alemão é Milch. É tudo bem parecido, assim, não é tão difícil quanto parece. Você, em pouco tempo, lá no dia a dia, né? Eu espero aprender rápido. Aprender rápido. E, assim, o que que você imagina? Como, porque eu fico pensando aqui que você fica imaginando como é lá. Uhum. O que que vem na tua cabeça? Assim, a minha cidade é maravilhosa. Solingen é uma cidade conhecida no mundo todo pela produção de facas e tesouras. Tem uma indústria enorme que exporta até aqui pro Brasil. Só que ela é uma cidade, assim, bem no estilo colonial ainda, sabe? Então, quando eu olho as fotos, assim, eu vejo aquelas casinhas marrom com branco, tudo aquilo, sabe? Tem bastante natureza. É muito, muito bonito. Eu tenho amigos meus que já foram, inclusive a Betânia aqui do nosso distrito do Rotary, foi a primeira a embarcar. Ela já tá lá e todo dia ela me manda foto falando que tá calor e manda foto do lugar. Então, assim, é muito legal. Expectativa alta. Você falou, a cidade é? Solingen. 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 Isso, é perto de Düsseldorf, que é a capital do meu estado lá. Que é? O estado é Renânia do Norte-Westfália. Olha aí. E você, dentro dessa tua preparação, você buscou saber um pouco também sobre a cultura, sobre os costumes lá? Sim, assim, o que eu tinha mais medo é por eles falarem que o povo alemão é um povo mais frio, né? Que eles não são tanto de abraço, não são tão calorosos. Mas isso é um mito, assim, que já, pra mim, já não funciona mais. Porque até agora o pessoal de lá tem me tratado muito bem. Eles parecem brasileiros, assim, são bem calorosos, tudo. E a cultura alemã, todo mundo já conhece, né? Maravilhosa, assim. Dança, música, comida, o próprio comportamento do povo alemão, assim, a questão da pontualidade, o caráter, tudo. É uma coisa que até agora, assim, fez eu me apaixonar pela Alemanha. E como você pode falar pra gente a tua família lá? Como que é a tua família, as informações que você tem da tua família na Alemanha? Então, eu tenho só o contato da minha primeira família, porque ao longo do ano eu posso ficar até mais que 4 famílias. A minha primeira família são os Beyers,
Ela é formada por 4 membros. O meu pai adotivo, a gente chama de host father, é o Christian, ele tem 47 anos. A minha host mom é a Nadine, tem 45. Meu irmão é o Aaron, só que ele vai pro México, então eu não vou ter contato com ele. Ele vai no Ele vai pro intercâmbio intercâmbio pelo Rotary também. E a minha irmã mais nova é a Romy, que tem 9 anos. E a gente, assim, conversa todo dia, é muito legal. E eles fazem o que lá? O Christian é jornalista, fotógrafo do Jornal da Cidade. Ele viaja praticamente todo fim de semana. Essa questão deles serem jornalistas e essa experiência do Hospital do Câncer vai contar bastante, né? Vai contar bastante. Pode até me ajudar futuramente a decidir qual profissão eu vou realmente seguir, né? Por isso eu tô pensando em ir com a mente mais aberta pro meu intercâmbio, porque como eu não decidi ainda que rumo eu vou seguir na vida, quem sabe um ano lá me ajude bastante a decidir, né? Escolher. Você falou que você pode passar por mais de uma família nesse um ano. Isso é obrigatório? Vai acontecer ou é a sua escolha? Não, é obrigatório. São regras do programa do Rotary. É assim, para que o estudante, a gente no caso, tenha um contato maior com a cultura. É igual aqui no Brasil, uma família é diferente da outra. Então, se eu passar por várias famílias, eu vou ter contato com costumes diferentes e essas questões. É pra gente ter uma experiência mais profunda ainda. Você vai ficar quanto tempo, mais ou menos, com cada família? Olha, se eu for ficar com 4 famílias, que é o normal, são 3 meses em cada casa. Mas eu recebi a minha documentação segunda-feira passada, que diz que eu vou ter várias famílias, então eu posso ter mais que 4. Aí eu não sei o período que eu vou ficar em cada casa. E são em cidades diferentes, ou são só em cidades diferentes da mesma região, ou você pode ser deslocado? A gente sabe que nem todo país é igual ao Brasil, que é continental. A Alemanha é o tamanho do Paraná. Isso que eu ia dizer, bem menor. Mas você acredita que você pode praticamente conhecer a Alemanha quase que como um todo nesse intercâmbio? Olha, quando o pessoal vem aqui pro Brasil, eles normalmente ficam na mesma cidade, eles não trocam. Mas sempre tem exceções. Teve um menino que veio para Santa Catarina, ficou um tempo lá e depois veio aqui pro Paraná. Comigo na Alemanha, como eu não conheço minhas outras famílias ainda, eu não sei como vai funcionar. Mas a princípio eu vou ficar só ali na região de Solingen mesmo. Durante um ano, você vai ficar na Alemanha, então. Lá, como que... o pessoal já deve ter passado informação para você. Como que vai ser a tua vida lá? O que passaram para você? Que são, por exemplo, são coisas que estão dentro do programa e elas terão que acontecer. É obrigatório para a escola, senão a gente volta para casa. Aprender a língua. A escola, assim, na verdade, a gente é mais um observador, não é um aluno normal, digamos assim. A gente não precisa fazer prova nem nada, mas passa por toda a experiência do ensino médio em outro país, né? Eu também preciso participar das reuniões do Rotary, fazer trabalhos voluntários, ser um membro ativo do clube. Não posso viajar desacompanhada. Assim, o programa tem várias regras. Mas, a princípio, vai ser bem tranquilo, como se fosse uma vida normal, digamos assim. Tem alguns critérios que, se não forem cumpridos, você é mandada de volta. Com certeza. É o que eles chamam dos 4 Ds, né? Que em inglês é no drinking, no driving, no drugs, no dating. Sem beber, sem dirigir, sem drogas e sem namorar. Aí eles ainda aumentaram para mais uma regra que é sem modificar o corpo. Não pode fazer tatuagem, não pode pintar o cabelo. Mas também tem várias outras coisas que podem me mandar para casa. Por exemplo, se eu não aprender a língua, por exemplo, teve uma russa que veio para o Brasil e não aprendeu a língua. Ela se recusava a falar português. Ela foi mandada embora. Então eu preciso aprender a minha língua, eu preciso ir para a escola. Se isso não acontecer, eles têm todo o direito de me mandar para casa. E além proibidos a drogas, beber e namorar. O Luan, que a gente falou no começo do programa, teu namorado, fica ele tranquilo. Ficou bem feliz. Ficou feliz com isso aí. Como que ele recebeu essa notícia de que você ia viajar? Vocês estão há 2 anos, quase 2 anos namorando. Como que foi? No começo, assim, foi meio difícil. Ele até ficou meio mal uns dias, assim, pelo fato de ficar muito tempo longe, né? Mas depois foi se acostumando com a ideia, até porque é uma oportunidade que eu não posso abrir mão por causa de um relacionamento, entende? É uma coisa que vai contar muito pro meu futuro. Então eu não posso me preocupar com o relacionamento agora. Eu tenho que colocar o meu intercâmbio como prioridade. E graças a Deus isso foi uma coisa assim que ele entendeu bem e assim me ajudou bastante na preparação dos meus documentos, do passaporte, tudo. Agora fazer minha mala, ele me ajuda, tudo que ele pode, ele vai me ajudando. Agora acho que ele tá querendo te mandar embora. Esses dias ele colocou no Face, falta pouco para despacharmos ela para Alemanha. Tava se livrando de mim. Então vocês têm tratado agora já de uma forma mais tranquila, com naturalidade. A família, a tua família, como que tem, teus pais, a tua irmã?
A minha irmã quer A me tua despachar irmã logo. vai sobrar os pais só pra ela agora, né? Até meu guarda-roupa, ela disse que as roupas que eu deixar ela vai usar e tudo isso. Ela tá mais assim... Ela saiu no lucro. Saiu no lucro. O meu pai não demonstra muito, assim, o que ele tá sentindo. Ele tá animado pra me mandar também. Mas a minha mãe, às vezes ela me olha, assim, ela faz uma cara de tristeza, daí ela Mãe é fica mãe, com né? dengo. Então, tá certo. Elô, você sai do Brasil no dia 11 de agosto. 11 de agosto. Deixa eu só ver aqui. Do dia 30 pro dia 11 tem 31 nesse mês. 12 dias. A partir de sábado? Contando a partir de sábado. Sábado, 12 dias. Vamos lá. A partir de hoje, então, 12 dias para você sair de casa e voltar só daqui um ano. E esses últimos dias aqui com a família, no Brasil, o que você vai fazer? Você já pensou assim, o que eu vou fazer antes de ir? Porque... Na verdade, não. Agora, a minha preocupação maior, assim, é arrumar minha mala, comprar os presentes. Assim, se eu pudesse, eu embarcava agora, assim, tão animada que eu tô. Mas eu acho que quando faltar, assim, uns 2 dias pra eu ir, vai começar a bater aquela preocupação, apertar o coração de deixar todo mundo. Mas eu tô bem animada pra ir. Legal, e deve estar mesmo. Para ajudar, porque a gente sabe que o Rotary dá toda uma estrutura e tudo mais para você participar desse intercâmbio, mas você também tem se mobilizado aí para angariar fundos para esse projeto, né? E eu creio que no decorrer também desse ano que você vai estar lá, eu creio que deve continuar acontecendo isso, porque faz parte, né? Uhum. Você tem feito, seus pais também organizaram uma ação entre amigos. Isso. Como que funciona? Tá vendendo? Sim, os amigos estão colaborando? Sim, na verdade a gente vendeu todos os bloquinhos e precisou mandar fazer mais. Isso é uma coisa que eu fiquei muito feliz, assim, o pessoal tem ajudado bastante. Até porque eles conhecem meu pai, me conhecem, então sabe, assim, que foi uma coisa que a gente se esforçou muito pra conseguir, que não foi de mão beijada. Então todo mundo tem ajudado muito, sabe? A gente organizou uma ação entre amigos, uma rifa, e colocou 11 prêmios. Aí o pessoal tava adquirindo um número por R$2 e um bloquinho todo por 20. Vendeu super rápido. Bastante, né? Uhum. O pessoal tem colaborado. Então é de duas uma. Ou o pessoal acredita bastante no teu potencial e quer que você realmente se dê bem na vida, ou estão querendo despachar você mesmo para Alemanha. Isso aí. O pessoal tem colaborado bastante. Eu fico feliz de saber que teve que fazer mais ainda, porque a gente vê que as pessoas confiam. Existe o Rotary por trás disso, que dispensa comentários e apresentações, né? Mas o pessoal confia e vê. Eu, particularmente, vejo com bons olhos e me sinto orgulhoso que você, como santelenense, e para a gente te conhecer também, né? Que você está participando desse projeto. Então, isso também reflete nessas vendas, né? É verdade. Na colaboração, do pessoal acreditar. Heloísa, então, você sai aqui de Foz do Iguaçu? De Foz do Iguaçu. Isso, eu pego um voo para São Paulo. Em São Paulo, eu aguardo no aeroporto de Guarulhos até às 10 da noite e embarco para a Alemanha. Lá eu chego às 2h15 da tarde no aeroporto de Frankfurt. Daí a minha família me busca lá. E o que você pensa em fazer, a primeira coisa que você vai fazer quando chegar na Alemanha? Acho que eu vou ter que primeiro ir no banheiro lavar o rosto, porque eu vou chorar muito, eu morro de medo de avião. Mas acho que depois vai ter aquele choque assim, gente, tô na Alemanha, sabe? Não sei como que eu vou reagir, até porque eu nunca saí do país, só ali pro Paraguai, né? Uhum. Então acho que vai ser uma experiência assim, eu não tenho como descrever porque nunca aconteceu comigo. Você já viajou de avião antes? Não? Então vai ser a tua primeira vez aí, vai cheio de experiências novas agora. Vai ser uma estreia para várias coisas. Uhum. Por isso que essa preparação psicológica que você estava falando antes é importante, né? Tua vida vai mudar. Você não passa pela tua cabeça chegar lá no meio tá lá 1, 2, 3 meses e falar, eu vou voltar. Não tem essa possibilidade. Você está convicta, se preparou bem para isso. Sim. Eu vou conseguir. Não é tão difícil quanto parece. Eu vou conseguir. E também, como você falou, as pessoas depositaram muita confiança em mim, sabe? O meu Rotary Club me ajudou, assim, com coisas que eles não tinham obrigação nenhuma de me ajudar. Eles me auxiliaram. Eles colocaram muita confiança em mim, a minha família, os nossos amigos. Então, eu não posso chegar lá e me dar o luxo de, com 15 dias, igual teve uma intercambista, falar que vai voltar pra casa porque tá com saudade do namorado ou alguma coisa assim. Isso não tem a mínima chance de acontecer. Tá certo, tá convicta do que quer. Eu espero que seja uma experiência realmente que
some na sua vida, né? Que você volte de lá ainda mais mais adulta, mais preparada do que você já é, até pela sua idade, que a gente sabe que várias meninas aí da tua idade nem passa pela cabeça delas fazer e ter as atitudes que você tem, né? Então eu espero que você volte de lá ainda mais cabeça, né, do que você já é. Você já pensou como que vai ser a comunicação entre você, a tua família, o namorado? Acho que, na verdade, agora a internet está facilitando bastante, né? Tem Skype, tem Messenger, WhatsApp. Aproxima as pessoas, né? Aproxima bastante. Então, acho que eu tô bem tranquila em relação a isso. Só não posso fazer ligação internacional, porque é muito caro, mas aí o que eu puder usar na internet... A internet está aí para isso, né? Economiza tá facilitando e aproxima bastante. isso. Você falou que antes um dos temas, eu vou voltando aqui, a gente vai dando voltas dentro do nosso bate-papo. Está sendo um bate-papo mesmo, bem informal aqui. Até nem segui muito aqui os padrões aqui do programa. Você falou que o outro assunto da redação lá era relacionado à informática, à internet. E a gente fala de internet, quando me vem a palavra internet, informática na cabeça, vem progresso, vem evolução. Como que você vê toda essa questão? A gente está falando aqui o lado bom da internet, que é esse, vai aproximar vocês. Você vê toda essa evolução que nos últimos anos tem sido cada vez, os teus pais que são um pouco mais velhos, a gente sente um pouco mais isso, que nos últimos anos as coisas têm evoluído muito rápido. Você vê isso com bons olhos? Eu vejo com bons olhos. Quando eu era pequena, a gente nunca via criança, eu nunca tive celular, eu fui ter celular com 13 anos. E agora tem crianças de 7, 8 anos mexendo no smartphone e tudo, tá evoluindo. Assim, eu acho que tudo tem um lado positivo e um lado negativo. Por exemplo, quando eu era pequena, a gente brincava na rua. E agora as crianças não brincam na rua. Eu tenho um primo que passa o dia todo mexendo no tablet, sabe? Acho que tudo tem um lado positivo e negativo. Assim como a internet aproxima as pessoas, se você não souber utilizar, ela também afasta, né? A questão de ficar só ali no WhatsApp, não conversar, não olhar olho no olho. A gente sabe que os nossos amigos têm que pedir pra desligar o Wi-Fi, porque senão ninguém conversa. Então é uma coisa assim que é boa se você souber usar. Mas se você não souber, vai prejudicar bastante. Tá certo. Heloísa, muito obrigado por esse bate-papo. Obrigado por ter aceitado o convite da gente de estar aqui participando do nosso programa. A gente vem falando já há bastante tempo e eu estava ansioso, inclusive, para fazer essa entrevista, só que a gente tinha que ir postergando para fazer bem próximo de você. Sim. Viajar até para a gente falar com mais detalhes dessa experiência e para a gente sentir aqui a tua euforia nos últimos dias. Aí a gente vai voltar a conversar aqui em bate-papos aqui na programação, nossos programas de jornalismo. Mas eu quero agradecer de verdade, quero te dar os parabéns, né, pela pessoa que você é, pela iniciativa que você teve, a tua família pela formação que te dá, né, e tudo isso por aquilo que você falou no começo do programa, né, de incentivar, cobrar, aí estudar, e principalmente a você porque às vezes os pais cobram, mas os filhos também não estão nem aí. Você aproveitou essa oportunidade que os teus pais te deram de incentivar, de acreditar em você, na tua irmã, enfim. Quero que você se dê muito bem lá, que fique um ano, né, que resista firme lá. Você falou que está preparada para isso, está convicta de que vai ficar. E que quando voltar de lá, enquanto estiver lá, mande notícias para a gente, né? E quando voltar de lá, eu quero ser o primeiro a te entrevistar quando você voltar. Pode deixar. E para você contar para a gente, aí a gente vai rodar essa entrevista aqui da Heloísa, né? Antes da Alemanha e depois da Alemanha. A gente vai voltar a conversar e você vai falar da tua experiência. Pode tá bom? deixar. Eu posso deixar uma mensagem pro pessoal que tá ouvindo? A gente vai já deixar um espaço para você falar a mensagem. Agora eu vou pegar e vou fazer um bate-bola com você, tá? Tá. Vou falar algumas palavras e você vai dar respostas rápidas para elas. É um ping-pong. Tá. Vamos lá então. Família. Amor. Amor. Amizade. O Brasil. Em crise. Política. Bagunçada. E a juventude. Juventude. Precisa ser mais participativa. Precisa ser mais participativa. A Alemanha.
um sonho. E como que você se vê daqui, você tem 17 anos, como que você se vê daqui a 17 anos? Como que você acha que vai ser a Heloísa daqui a 17 anos? Se Deus quiser, formada, aprovada no concurso, bem-sucedida e feliz. Tá certo. Heloísa, agora sim eu vou deixar aqui o espaço para você deixar a sua mensagem para os ouvintes aqui da Costa Oeste FM, tiveram o privilégio de ouvir aí um pouco da tua história, que a gente acaba tendo que sintetizar, né? Mas um pouco da tua história aqui durante esse programa, o programa Destaque, como a gente falou. O programa, na abertura, a gente já disse que é com pessoas que são destaque na comunidade local, no estado ou no Brasil. E você é uma personalidade, é um destaque aqui, a gente tem orgulho disso. Eu vou deixar o espaço para você deixar a sua mensagem para os teus amigos, para a tua família, para os ouvintes de toda a Costa Oeste do Paraná. Bom, primeiramente eu gostaria muito de agradecer a oportunidade que eu tive de estar aqui hoje falando sobre o meu intercâmbio. Eu queria agradecer imensamente o meu Rotary Club, que não, assim, nossa, me ajudou demais, demais. Eu não esperava receber tanta ajuda. Tenho muito orgulho de fazer parte do Rotary Club Santa Helena e espero não sair nunca mais de lá, porque é um lugar maravilhoso, é um clube muito bom. Agradecer a minha família, que me apoiou muito. Nossa, a gente embarcou nesse sonho aí com unhas e dentes. Foi incrível, os nossos amigos que me apoiaram, que me ajudaram com palavras financeiramente, sabe? Me deram roupa, calçado, tudo, tudo. Muito obrigada, eu não quero decepcionar vocês. E aos jovens que estão escutando, acreditem sempre nos seus sonhos, corram atrás, porque pra mim, nossa, eu nunca imaginei sair do país. E eu corri atrás, não desisti e hoje eu tô embarcando. Então, não desistam dos seus sonhos. Se alguém disser que você não consegue fazer alguma coisa, não acredite, vai atrás. Essa é a minha mensagem, muito obrigada. E ela se emocionou. Esses dias eu participei da posse da nova diretoria do Rotary, ela foi lá conversar, foi lá falar, né? Também deixar uma mensagem, ela se emocionou. Você se emociona em falar desse assunto, né? Bastante. É que é uma coisa assim que não estava na minha realidade, sabe? Era uma coisa assim que, nossa, eu esperava lá pra quando eu fosse adulta e tivesse meu dinheiro, tudo pra eu conseguir, mas eu achava que intercâmbio era uma coisa assim, vou sair de férias, vou conhecer o mundo. E não é só isso, sabe? Principalmente no intercâmbio do Rotary, tem toda uma questão assim de melhorar o mundo, porque essa é a função do Rotary hoje, fazer serviços humanitários e fazer o mundo um lugar melhor. E sendo uma intercambista do Rotary, eu tenho a chance de ser uma embaixadora lá, sabe? Aprender coisas boas que eu posso trazer pra minha comunidade depois. E isso pra mim é uma coisa que não se mede em palavras, sabe? É um sentimento assim, é amor. O que eu sinto pelo Rotary hoje, pelo programa de intercâmbio, é amor. Tá certo. Heloísa, mais uma vez, muito obrigado. Que Deus te acompanhe nessa tua jornada. Amém. E que você consiga conquistar todos os seus objetivos aí, não só na Alemanha, mas no decorrer da tua vida. E mostra lá para o pessoal lá da Alemanha que tem gente muito boa aqui no Brasil, muito competente. E quando voltar de lá, coloque em prática aqui para melhorar a nossa cidade, melhorar o nosso país, tá bom? Pode muito deixar. obrigado mais uma vez. E tenham uma ótima semana e parabéns de novo. Muito obrigada, agradeço a todos os ouvintes que estão aí colados na Costa Oeste. Muito obrigada, Alex, e pode deixar que ano que vem, quando eu retornar, você vai ser o primeiro. Ah, isso.